recebe honra, e nessa noite nós vamos continuar estudando a respeito dele e dos propósitos dele para nós, em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Apocalipse 2, 12 a 17. Se por acaso você perdeu algum dos sermões dessa série, você pode acessá-los pelo podcast no Spotify, você pode acessar pelo YouTube. É muito bom você poder ouvir os sermões anteriores, porque dá um senso de continuidade, e isso principalmente vai ficar muito em evidência a partir do capítulo 4, 5, 6, onde, para entender o livro de Apocalipse, você precisa entender bem o que vem antes, tá? Então, Apocalipse 2, 12 a 17, ouça com bastante atenção a leitura desse texto sagrado. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, que texto impressionante, Senhor, que texto que atiça a nossa curiosidade, mas, Senhor, nós não queremos apenas aqui saciar curiosidades, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco nessa noite, Teu Santo Espírito encontre espaço para falar aos nossos corações, quebrando barreiras, grilhões, impedimentos, resistências e durezas em nós, para que possamos ser amoldados e moldados pelas mãos do oleiro celestial, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em um dos sermões que eu fiz, quando estávamos ainda na Semear, ali no final de 2015, em Êxodo, eu falei sobre a ideia de nomes que sempre dizem algo a respeito da nossa identidade. Nomes que falam da nossa identidade. Você, por acaso, sabe o que significa o seu nome? Já para pensar nisso? Às vezes você sabe, às vezes você não sabe, né? Meu nome é Mateus Felipe Inácio Santos. Meu nome é composto, viu, gente? Mateus Felipe, tá? Mateus significa dádiva ou presente de Deus. Obrigado, papai e mamãe, também amo vocês, tá? Felipe significa amigo dos cavalos. Eu não tenho nenhum pônei lá em casa, mas eu fico honrado com o título, tá? Meu nome, por parte de pai, né? O nome de família é Inácio, que significa filho. Inácio significa filho. E Santos, bem autoexplicativo, certo? Então, esses nomes me identificam como um membro que pertence à família dos Inácio e à família dos Santos. Então, o meu nome significa presente de Deus, amigo dos cavalos, filho dos santos. Esse sou eu. O nome da minha esposa é Débora. Certo? Débora é um nome que também tem nas escrituras. Débora significa abelha, mas é um símbolo, um nome que significa mulher trabalhadora, mulher esforçada. E essa é minha esposa mesmo, viu, meus irmãos? É da família dos Lidório e também dos Baltar. E quando ela se casou comigo, ela adicionou o nome Inácio ao seu nome de solteira. Então agora, além de ser a Débora Lidório Baltar, ela é uma Inácio, ela é desse clã também. E o que é interessante, meus irmãos, é que quando ela adiciona esse título, esse novo nome, ao seu antigo nome de solteira, isso identifica tanto que ela tinha uma identidade passada, mas que agora ela, nessa nova sociedade, nessa nova aliança, ela é a esposa do Mateus, da família dos Inácio. Meus irmãos, nomes é algo que merece nossa atenção, principalmente na Bíblia. Vocês já pararam para pensar a quantidade de nomes na Bíblia e qual é a importância deles, dos seus significados para nós?
Na Bíblia, o tempo inteiro, você tem essa ideia de nomes que representam uma identidade antecedente e depois uma nova identidade agora atribuída por Deus. Deus faz isso o tempo inteiro na Bíblia. Vocês já repararam? Você tinha esse homem que se chamava Abrão, pai elevado. Agora Deus adiciona um A, é Abraão, pai de muitas nações. Você tinha essa mulher chamada Sarai, princesa. Agora ela é somente Sara, princesa de nações. Essas mudanças no hebraico são sutis, mas elas significam muita coisa. Jacó, enganador, trapaceiro, safado, passou a ser Israel, príncipe de Deus. Simão é o inconstante, mas Pedro, rocha, pedra, firmeza. Tem alguns que acham que Saulo e Paulo foi mudança de nome, mas não é mudança de nome. Esses nomes eram os nomes que ele possuía, eram ditos em línguas diferentes. Mas é curioso que ora ele é chamado de Saulo, que lembra que ele é grande naquela antiga identidade, mas Paulo, pequeno. Meus irmãos, é importante nós sabermos nomes e significados nas Escrituras, mas principalmente porque hoje nós vivemos num mundo que é tão elástico e tão fluido no seu conceito de títulos e identidades, que as pessoas estão perdidas. Eu lembro no ano que eu fui ordenado na antiga igreja, na CMA, e logo no primeiro ano eu lembro de conversar com um jovem, que nem da igreja era alguém que era primo de alguém da igreja, e ele virou para mim e falou assim: pastor, era um jovem adulto, ele falou assim: pastor, eu não sei quem eu sou. Eu estou tentando encontrar a minha identidade nesse mundo já tem muito tempo e parece que eu vivo tropeçando, mas estou tentando me encontrar e parece que toda vez que eu vou me encontrar eu fujo de mim. Tem uma música do reverendo Carlinhos Veiga que ele brinca com isso, né? Quando você vai se encontrar, você foge de você mesmo. Meus irmãos, nesse mundo de ideologias fluidas, de identidades fluidas, as pessoas não sabem mais quem são. Não sabem quais são suas responsabilidades, suas identidades, aquilo que Deus espera delas, quando suas identidades mais básicas são questionadas, como sexo, gênero, fica difícil mesmo. E nós temos que ter muito cuidado, porque a própria identidade do corpo de Cristo está sendo questionada atualmente. A identidade do que é ser crente. Curiosamente, e assim só para trazer uma curiosidade para você, tem pessoas hoje que já não gostam mais de ser identificadas com o título evangélico. Já reparou isso? Ser chamado de evangélico hoje deixa a gente meio cabreiro, porque a gente não sabe o que a pessoa quer dizer com isso. E muitas vezes o evangélico não leva boa fama. Ora de forma injusta, ora de forma justa. E esse negócio está complicado. Primeira vez que o termo evangélico surgiu, no século XVI, ser um evangélico, ser um evangelical, era alguém que entendia o verdadeiro evangelho, do qual o reverendo Quaresma falou hoje de manhã, e alguém que tinha a palavra de Deus como sua suprema autoridade na vida. Mas hoje em dia, meu amigo, ser evangélico pode ser um monte de coisa menos isso. Meus irmãos, qual é a nossa identidade? Qual é o título que caracteriza a nossa identidade? Esse texto de hoje é sobre isso, meus irmãos. De um Cristo que está vindo à sua igreja, dando a sua própria identidade a essa igreja, para que ela possa viver essa identidade no mundo de 4 formas que o texto deixa bem claro. Primeiro, que é uma identidade para conservar o nome de Deus e resistir o nome do diabo. É a primeira coisa que a gente vai ver. Segundo, que é uma identidade para não se conformar a falácias doutrinárias. Terceiro, que é uma identidade para batalhar com a espada da palavra. E quarto, que é uma identidade para receber novo nome como galardão. Então vamos em câmera lenta, tá bom? Primeiro, essa identidade para conservar o nome de Deus e resistir o nome do diabo. Versículo 12, deixa a Bíblia aberta, está escrito: ao anjo da igreja em Pérgamo, tá joia? E depois pula para o versículo 13 e logo no início ele diz: conheço o lugar em que habitas, tá? Meus irmãos, a cidade de Pérgamo era uma dessas cidades também importantes no mundo romano antigo. Ela particularmente tinha uma posição geográfica muito interessante, ela era elevada. Ela ficava a 1000 pés de altura acima de uma paisagem circuncidante, então ela tinha ali uma espécie de fortaleza natural, mas ao mesmo tempo era uma cidade muito sofisticada, tá? Ela tinha um centro de cultura, ela tinha uma educação grega elevada, possuía uma biblioteca de mais de 200 mil volumes, uma das bibliotecas mais notáveis
notáveis do mundo antigo, e ela também tinha uma característica curiosa sobre a sua arquitetura. Vários dos prédios, várias das edificações eram rosas. Aí você pensa, que negócio é esse, né? É por causa de um tipo de pedra que tinha naquela região, da qual eles faziam o tijolo, que tinha essa coloração mais rósea. Então, os edifícios tinham esse jeito fofinho, rosa, assim, né? E eram muito comuns nessa região. Mas, durante muitos anos, havia uma briga política, uma briga dessa cidade com outras cidades importantes ali, uma rivalidade com Éfeso e Esmirna, qual era a cidade mais importante daquele pedaço do mundo conhecido. Mas de uma coisa a gente não pode ter dúvida, eu não vou entrar aqui na discussão histórica, mas Pérgamo definitivamente ganhava no quesito centro da vida religiosa. Centro da vida religiosa. E tem um detalhe aí nesse versículo 13, você reparou? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Satanás. Meus irmãos, a cidade de Pérgamo era dominada por muitos templos. O mais famoso dele foi o templo de Asclépio, ou Esculápio, também conhecido como o deus da medicina, o deus da cura. E é intimamente associado à imagem de uma serpente. Já viu esse brasão antes? Já viu? O brasão da serpente que identifica a medicina no mundo hoje, vem daí. Pessoas de todas as partes vinham a Pérgamo para buscar tratamento de saúde, tratamentos médicos, de acordo com muitas lendas e superstições que cercavam esse suposto Deus curativo da cidade de Pérgamo. Também ali tinha outros templos, tinha um famoso altar a Zeus, que era construído ali para comemorar uma daquelas vitórias celestiais de Zeus. Mais importante de tudo, Pérgamo também teve o primeiro templo dedicado a Augusto, e um templo dedicado a Roma como entidade religiosa. Então, Pérgamo de fato se tornou um centro de adoração para o imperador da província, para a própria cidade de Roma. Então, realmente, meus irmãos, aquelas peregrinações religiosas que a gente costuma ver em televisão, eram comuns acontecer essas coisas em relação a Pérgamo. Mas, meus irmãos, é isso exatamente, é tudo isso que Jesus está chamando de trono de Satanás. Veja, não é que essa cidade tinha um satanismo, tá? Que era como a gente talvez pense hoje, né? Aquelas pessoas de capuz. Não é isso. É que essa pluralidade religiosa em que se adora tudo menos o verdadeiro Deus é o trono de Satanás. É assim que as coisas acontecem. Meus irmãos, imagina a afronta a Deus, não só esse pluralismo religioso, mas usarem aquela que foi o principal símbolo de inimizade desde o jardim do Éden, a serpente, como símbolo de cura aos povos. Meus irmãos, que afronta ao verdadeiro Deus. Somente Ele pode trazer cura, mas aqui havia uma confusão. Meus irmãos, percebam como Satanás, que está com seu trono aqui instalado, ele é ardiloso. Satanás, frequentemente, meus irmãos, o diabo, ele assume o papel de ser um salvador desse mundo. E o que Satanás é especialista em fazer, sabe o que ele é especialista em fazer? Ele é especialista em pegar as coisas que Deus criou e usurpá-las, distorcê-las e atribuir a possessão dele em relação a essas coisas. E sabe como é que ele faz isso? Dizendo que essas coisas em si salvam. Satanás tem feito isso desde sempre. Ele vira: a medicina salva, as ciências salvam, a tecnologia salva, e por aí vai. Meus irmãos, é isso que ele faz. Ou, teve um que eu deixei de falar aqui, a educação, não é? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes? A educação salva. Falando dessa educação secular, e meus irmãos, a gente não está aqui entrando no mérito de que não exista graça do Senhor nessas coisas. O problema é que Satanás torna elas fins em si mesmas, dignas de adoração, dignas da nossa devoção, que é o que nós chamamos de idolatria. É uma dinâmica sutil no mundo, meus irmãos. Quando a gente troca os benefícios de algo que Deus nos dá pelo próprio Criador, é aquilo que Paulo nos antecipa lá em Romanos
1:18 a 25, o coração do homem que suprime a verdade de Deus e eleva a criação em lugar do Criador. E assim nos perdemos, nos afastamos do Senhor. Mas, meus irmãos, veja que no meio dessa perseguição há um elogio a essa igreja. O desafio deles não era diferente dos outros crentes. Essa adoração ao imperador, a Roma, era sim uma expressão política de idolatria que havia ali. E um detalhe aqui que eu preciso dizer para você, que é o seguinte: muitos dos imperadores romanos, eles tinham títulos divinos, títulos inclusive que só seriam atribuídos a Deus. Muitos deles se auto-intitulavam Senhor, muitos deles se auto-intitulavam Salvador, e até mesmo alguns deles se chamavam de deuses. Você vê essa loucura na cabeça de muitos deles, que eram tomados pelo seu próprio ego, mas graças a Deus esses cristãos estavam resistindo. Eles entendiam que o único que deve ter o seu nome elevado, o nome acima de todo nome, é Jesus. E eles foram elogiados por conta disso. Graças a Deus vocês conservam o meu nome. É o que está escrito aí no texto, meus irmãos. Jesus elogia essa igreja. Eles não negaram a fé. A ponto de, aí o texto fala aí no versículo 13, você percebeu? Sobre esse homem chamado Antipas. Está escrito aí. Nós não temos assim muita informação sobre ele, meus irmãos. Mas o que nós sabemos é que ele foi uma testemunha de Cristo, um fiel, e pagou um custo muito alto. Foi morto por causa da sua fidelidade. Esse Antipas é um representante dessa igreja que está sendo fiel diante das falsas doutrinas do trono de Satanás. Meus irmãos, nós estamos sendo aqui, como nós vimos na semana passada, convocados a manter o nome, a conservar o nome. O nome de Cristo está sendo atacado nesse momento, meus irmãos. E eu lembro quando eu era novo, a gente tinha uma ideia assim mais pública de tentar dizer que a gente era crente, né? Você já usou camisa de crente na sua vida? Eu já usei muito, tá? Adesivo de crente no carro? Você já fez isso? Gente, não é possível que vocês nunca fizeram isso. Adesivo do peixinho lá atrás, né? Jesus Cristo salva. Veja, meus irmãos, talvez pode parecer um pouco brega na cabeça de alguém, né? Mas era uma época que as pessoas não tinham vergonha de usar essas coisas. Hoje em dia, se você entra assim nas mídias sociais para ver como é que as pessoas se identificam, né? Porque hoje você pode dizer que tipo de cristão você é, né? Aí eu sou um cristão aberto ao diálogo. O que você quer dizer com isso, miserável? Parece que tem uma vergonhinha embutida de dizer que você é seguidor de Cristo exclusivamente. O que aconteceu conosco, meus irmãos? O que tem acontecido? Parece que fica mais fácil manter as opções abertas, né? Caso você precise namorar alguém que não é da igreja, caso você precise fazer algum compromisso comercial, que se a pessoa entrar lá para fazer uma investigação da sua vida pregressa e ver que você é crente, pode talvez dificultar um pouco para você na hora da entrevista de emprego. Meus irmãos, mas o caminho é estreito mesmo. Nós estamos sendo chamados para seguir nos passos de Antipas, nos passos de Jesus. Se você é de Cristo, não se engane, tome a sua cruz, diga não a você mesmo e siga o Mestre. Isso sempre vai trazer dificuldade para nós, meus irmãos, mas esse é o nome que deve ser conservado, esse é o nome de Cristo. Meus irmãos, esse texto é um convite a resistirmos à opressão de Satanás, as pressões do maligno. E aqui o meu segundo ponto, que está ligado a esse, nós estamos recebendo esse título de Cristo, esse nome dele, para não nos conformarmos às falácias doutrinárias. Esse é o nosso segundo ponto. Veja comigo o versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Meus irmãos, nós já vimos no sermão passado que esses nicolaítas eram um grupo de pessoas, também não temos muitas informações, mas que parece que seguiam essa doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. E eu te pergunto, quem é Balaão?
Se você lembrar das historinhas de escola dominical, você vai lembrar da mula de Balaão. Mas às vezes a gente fala da mula de Balaão e a gente nem lembra o que aconteceu. E essa história está lá em Números 22 a 24, os capítulos 22 a 24. Então vamos lá. Balaque, era uma vez, Balaque era um rei. Ele era um rei moabita, da terra de Moabe. E certa vez esse rei viu uma invasão de peregrinos atravessando sua terra, os israelitas que estavam sob o comando da liderança de Moisés, tá? E Balaque temeu esses israelitas, porque a fama deles os precedia. Era o povo de Israel, que já havia derrotado outros inimigos no caminho. E ele não gostou nada dessa ideia dos israelitas atravessando o seu território. Então o que Balaque fez, meus irmãos? Ele contratou esse homem chamado Balaão, que era uma espécie de adivinho pagão com poderes sobrenaturais. E ele pediu para esse Balaão pronunciar uma maldição sobre Israel. Veja, num primeiro momento foi meio que um tiro pela culatra, porque ironicamente Deus usou Balaão para abençoar Israel. Mas depois de um tempo, esse Balaão de fato começou a se mostrar um oportunista, um sincretista que tentava manipular o povo usando o mundo espiritual, visando o lucro próprio. Então, meus irmãos, esse Balaão fez um estrago na vida de Israel. Porque por meio das ideias dele, por meio do discurso persuasivo, ele influenciou os israelitas a se prostituírem com as filhas dos moabitas. E antes que você esqueça quem eram os moabitas em si já eram um povo meio amaldiçoado. Porque foi um povo que surgiu daquele momento em que Ló se deitou com uma das suas próprias filhas. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma relação incestuosa que gera um povo de pagãos e ímpios, mas agora o que está acontecendo? Jugo desigual entre Israel e Moabe. Estão entrando em relacionamento. E, meus irmãos, por meio desse jugo desigual, os hebreus passaram a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos dos moabitas. E aí o que aconteceu? Que a gente leu lá no capítulo 25, vocês perceberam? A ira de Deus se acendeu e Deus mandou, meus irmãos, Moisés fazer algo impensável. Mandou ele pegar todos os cabeças das principais famílias das tribos de Israel e enforcasse todo mundo ao ar livre. Já imaginou, Cláudio, a gente pegar aí a lista dos membros da redenção? Quem são os cabeças? Vamos lá, vai botando todo mundo lá fora. Um por um, filhinha. Vai enforcar todo mundo. Pesado, né, meus irmãos? Meus irmãos, Balaão se tornou o maior exemplo de falso profeta que nós temos no Antigo Testamento. Um homem cujos atos e pecado foram referidos e foram usados como exemplo em vários outros momentos no Novo Testamento. Textos como 2 Pedro, que é um texto que fala muito, o livro de 2 Pedro fala muito sobre falsos mestres, falsos profetas. Judas, capítulo 1, versículo 11, e outros textos. Severos alertas para o povo de Deus contra os Balaões no nosso meio. Homens que usam o discurso religioso para manipular a igreja do Senhor. Meus irmãos, antigamente, quando você falava assim de seitas e heresias, vamos dizer assim, tá? Todo mundo meio que mais ou menos sabia do que a gente estava falando, né? Seita, você vai falar, tá? Espiritismo ou religiões falsas. Espiritismo, budismo, aí você pode falar testemunho de Jeová, né? Mormonismo. Eram as coisas que a gente sabia. Mas à medida, e eu preciso ser bem duro aqui agora, tá? Eu vou bem direto ao ponto, tá? Mas à medida que o sincretismo evangelical brasileiro foi dando espaço nas igrejas evangélicas para a entrada dessas coisas, você passou a ter no neopentecostalismo brasileiro uma zorra total. Uma zorra total. Uma mistura de tanta bagunça que a mulher consegue sair de casa no domingo de manhã, passar na igreja evangélica, no fim da manhã vai na missa de 7º dia, na metade da tarde vai num funeral espírita e participa daquilo, no início da tarde passa ali no terreiro de macumba só para cobrir todas as bases, e depois à noite volta no culto evangélico para cantar com o pessoal. Essa é a maluquice que acontece Brasil afora. É um sincretismo sem limites. E meus irmãos, me permita ser mais específico. Você vai ter hoje práticas que são às vezes consideradas carismáticas e positivas, mas que têm levado a um engano tão grande do povo de Deus por causa de certas celebridades, como
Benny Hinn, Kenneth Hagin, tantos outros. Você tem a confissão positiva da teologia da prosperidade. Declara que Deus te dá. Ué, não é o que a Bíblia manda? Declara que Deus tem que fazer. Toma posse do que é o seu. É aquele livro O Segredo, só que a versão gospel. Ser pobre é uma maldição. Tem que quebrar essa maldição hereditária na sua vida aí. Crente fiel não adoece. Nunca. Se você está doente, você já sabe, né? Alguma coisa você fez. Uso de objetos, meus irmãos, com valor místico, como se tivesse poder, como se fosse aqueles amuletos e talismãs que são tão típicos em religiões afrodescendentes, que misturadas aí com o catolicismo romano no Brasil. É arruda, é jogar arroz sobre a noiva, é derramar açúcar, é queimar roupa velha no início do ano novo. É erva, é vela, é terra de cemitério, é crucifixo, é foto, é medalha de santo. Meus irmãos, eu me espanto, eu me choco. De vez em quando eu faço algumas visitas pastorais e eu ainda descubro que tem gente que é membro da igreja com essas coisas em casa. Larga esses negócios, gente. Botando lá o elefantezinho com o bumbum voltado para a janela. Para a porta, eu não lembro como é que é, para trazer riqueza. Alguém sabe aí. Meus irmãos, é uma lista de objetos das trevas. É rosa ungida, é óleo ungido, é aliança ungida, é lenço ungido, é água do Rio Jordão, é azeite do Monte das Oliveiras, é sarça, é areia da praia da Galileia, é varinha de Jacó, é galho de oliveira do Monte das Oliveiras, é folha da árvore da vida. Túnel do amor, fitinha no pulso, copo d'água em cima de televisão de plasma, me explica. Tapete de fogo, tapete ungido, tapete do Aladim, uso de enxofre, trombeta de Jericó, bênção da carteira de trabalho, bênção do envelope, bênção do boleto, bênção do pagamento, bênção do cartão de crédito, bênção do talão de cheque, bênção do celular por aproximação no débito, bênção da peça de roupa, bênção de carro, bênção de eletrodoméstico para não ter defeito. Cântaro e espada de Gideão, cântaro da campanha da vitória do cântaro da campanha da vitória. Meus irmãos, é uma insanidade. Sabe o que não tem no meio disso tudo? A suficiente cruz de Cristo, a partir da qual não é mais necessário absolutamente nada do qual os homens inventam, e mesmo as coisas da antiga aliança que apenas prefiguravam e apontavam para a obra perfeita de Cristo na cruz. Quantas heresias que têm contaminado a fé verdadeira. E talvez você possa pensar assim, ué, pastor, bom, a lista é grande, mas graças a Deus, aqui na igreja não tem dessas coisas. Mas se você for ver, meu irmão, o grande problema ali com Israel, o que Balaão conseguiu fazer na vida dos hebreus, foi a concessão de princípios que eram inegociáveis. Ele conseguiu minar a confiança do povo na verdade de Deus. E levou o povo, por exemplo, à libertinagem sexual. Meus irmãos, quantas vezes nós podemos usar um discurso religioso para falar assim, nossa, agora eu sou reformado, eu tenho liberdade, eu sou maduro. Ah, mas como eu sou maduro? E isso vai abrindo brecha na vida do crente, para que ele se dê ao luxo de ter certas práticas pecaminosas. Ele fala, não, isso não vai me dominar. Não serei dominado por nenhuma dessas coisas. E nós nos esquecemos do que Paulo diz aos Coríntios, quando ele fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O problema, meus irmãos, é quando você acha que você está dominando e você está sendo dominado. E aí, meus irmãos, nós temos ídolos verdadeiros entre os protestantes históricos. Tem imoralidade sexual, tem trapaça, tem fofoca, tem mentira, mas não tem confissão de pecados, não tem arrependimento. Meus irmãos, essa pós-modernidade, ela é desafiadora para nós. E eu e você precisamos desesperadamente da sabedoria poderosa do trono da graça de Deus, para dizer que pecado tem nome.
Pecado tem nome. E eu acho que uma aplicação principal aqui, meus irmãos, nesse alerta contra os Balaões, é nós evitarmos parcerias e alianças com pessoas que, se dizendo irmãos em Cristo, muitas vezes contaminam nossa praxe, aquelas más conversações, aquelas coisas torpes, aquele tipo de influência, meus irmãos, que vai nos levando à imoralidade e à libertinagem. Cuidado com esse espírito no nosso meio, meus irmãos, cuidado. Meus irmãos, o que é que acontece quando eu e você baixamos a guarda, e aí a gente ignora ou recusa a enfrentar falsos mestres ou ensino herético? Sabe o que acontece? Vai ser o nosso terceiro ponto. Deus vem enfrentar a gente. Nosso terceiro ponto, meus irmãos, essa identidade é uma identidade de batalha com espada. Seja Deus contra nós ou Deus a favor de nós. Veja, olha o versículo 16, acompanhe comigo a leitura. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Meus irmãos, o que é interessante aqui, é que a primeira coisa que ele fala é, para tudo que está acontecendo e arrepende. Arrepende. Catecismo Menor, pergunta 87, o que é arrependimento? É o pecador que tem um verdadeiro sentimento do seu pecado, uma percepção também da misericórdia de Deus, mas ele se enche de tristeza, de horror pelos seus pecados, e está disposto a abandoná-los, voltar-se para Deus, inteiramente resolvido e prestar uma nova obediência. Isso é arrependimento. É firme, é fundo, tem que ser verdadeiro. Mas, meus irmãos, ele fala assim, se você não fizer isso, eu vou contra você. E eu vou contra você com a minha espada que sai da minha boca. E no versículo 12, olha o que ele diz. Olha o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Meus irmãos, João está fazendo uma alusão aqui, àquela cena que ele vê de Jesus no capítulo 1. Quando ele vê a glória de Cristo, mas... que visão, né, meus irmãos? Eu estou vendo a Cristo, mas na boca dele a língua é uma espada. Você consegue imaginar isso? Meus irmãos, eu sei que tem gente que tem a língua afiada. E tem a língua ácida. Mas não é disso que a gente está falando. Não é gente com a língua afiada e língua ácida. Nós estamos falando daquela pessoa cuja língua é uma espada afiada de 2 gumes. E eu sei que você já viu essa cena antes na Bíblia. Nós estamos falando aqui daquela descrição que o autor de Hebreus faz lá em Hebreus capítulo 4, quando ele diz que essa é a doutrina das Escrituras, e do que a Bíblia faz em nós. Hebreus 4, 12 a 13, eu vou ler para a gente, tá? Hebreus 4, 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura, olha só, presta atenção, hein? Não há criatura que não seja manifesta na presença dessa palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que se a gente não se arrepender, Deus virá contra nós com essa espada que parece um microscópio do Espírito Santo que vai expor você. Suas vísceras espirituais estarão abertas, e essa espada, como um bisturi cirúrgico bem preciso, ela vai cortando você. Meus irmãos, você sabe por quê? Você sabe por quê? Deixa eu contar uma coisinha sobre você, tá? Você sabe por que às vezes a gente não quer fazer devocional? Ou a gente não quer vir para a igreja ouvir sermão? Ou alguém manda um sermão para você e você fala assim, depois. Sabe por quê? É porque nós sabemos lá no fundo o que a palavra de Deus é capaz de fazer conosco. Não é verdade? Você sabe muito bem que você veio hoje aqui à noite para ter talvez um tempo de adoração e o pastor tá que bate em você aqui com a palavra. Não é? Ela vai entrando e vai dividindo onde você nem achava que dava para dividir. Assim, Porque é isso que a palavra faz. Ela tem esse poder, ela tem essa capacidade, e é bom que seja assim. Meus irmãos, é bom ser cortado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra nos diz que para a gente poder caber nesse caminho estreito, Deus vai cortando a gente, vai cortando uma mão que não presta, sai mão, olho que não presta, sai olho, e Ele vai refazendo a gente,
a imagem do Filho de Deus. Você do jeito bruto que você está, isso não serve para muita coisa não. Mas você refeito na sala de cirurgia do Espírito Santo para ser como Cristo, aí sim tem muita utilidade. Meus irmãos, é o que Deus está fazendo com a gente, meus irmãos, hoje à noite. E é bom que seja assim. Você acha que é só com você, mas eu quando vou preparando o sermão durante a semana, e eu converso com o reverendo Quaresma, vai doendo, meus irmãos. Vai doendo em mim, como pregador. Mas o que o texto está falando, que não é só para doer em você, é para doer em Satanás também. Essa palavra, meus irmãos, que nós estamos utilizando, é a mesma palavra que Deus utiliza contra as trevas, contra o diabo. E não foi isso que Jesus Cristo fez quando ele estava lá naquele deserto? Lembra que o Senhor Jesus Cristo foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E meus irmãos, naquele momento, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, está lá em Mateus capítulo 4, tá? Num certo momento, o diabo vira para Jesus e fala assim, olha, leva ele até um lugar elevado, mostra tudo e fala assim, olha, tudo isso será teu, se prostrado me adorares. E Jesus o repreende na palavra e diz, como está escrito, somente a Deus prestarás culto. Meus irmãos, quando Jesus vai vencer o diabo lá, é na palavra. É na palavra. Na palavra que o próprio diabo tentou usar contra Jesus, mas Jesus dá a interpretação correta da palavra. Eu e você precisamos confiar no poder da palavra contra o diabo. E de vez em quando, meus irmãos, a gente vira e fala assim, poxa pastor, mas será que realmente essa palavra, essa Bíblia, ela tem poder nos nossos dias para lidar com esse mundo de coisas que a gente está vendo aí fora? Você fica 5 minutos ali no Twitter e já bate um desânimo. Rapaz, é muita bagunça na cabeça das pessoas, é muita concupiscência, é muita idolatria, muito joguete, muita manipulação. Será que a palavra tem poder contra o sistema das trevas? Meus irmãos, alguém aqui já assistiu o filme Homens de Preto? Já. Mas assim, raiz, não é no tela não. Homens de Preto, 1997, o primeirão. Will Smith, tá? Se você nunca assistiu, aqui vai. Will Smith, ele vai se tornar um agente contra os alienígenas, tá? E aí é muito interessante, tem uma cena do filme que eu gosto demais e morro de rir, que ele está ali naquele estágio final para se tornar um agente do MIB, dos Homens de Preto. E ele é o agente J e o Tommy Lee Jones é o agente K. E ele está ficando mais velho, tem que passar o bastão, né? E aí é muito interessante que nessa etapa final, enfim, ele vai ganhar a arma dele. E aí o Tommy Lee Jones leva ele para dentro do arsenal dos agentes contra os extraterrestres. E aí o Tommy Lee Jones, então, ele vai lá, abre o negócio e pega ali uma arma para ele, é um deatomizador série 4, gigante, bonito, prateado. E aí ele vira para o Will Smith, assim, o Will Smith tá esperando a dele, ele pega parece um chaveiro de carro, pequenininho assim, ó, e bota na mão do Will Smith, e ele fica olhando assim, poxa, então tá, né? E aí ele vai lá, eles vão lá testar as armas. Gente, quando o Will Smith vai dar um tiro com aquele, ele voa. É uma explosão tão forte que ele voa. Ah! E aí depois ele vai dar outro tiro. O nome da arminha era Noisy Cricket. Grilo barulhento. E aí ele vai dar mais um tiro e ele não consegue controlar a arma. Ela é pequenininha, mas faz um estrago. Deixa eu te falar. Perdoe a licença poética, meus irmãos. Você já tentou dar um tiro nas trevas com a Bíblia? Parece tão pequenininha e inofensiva, mas faz um estrago. Faz um rombo. Não é à toa que quando a gente pega a família da igreja que está passando por problema, às vezes a pessoa vem, o casal vem, a família vem com uma dificuldade, fala, pastor, me arruma uma solução. E aí eu viro e pergunto assim, qual foi a última vez que você veio ao culto e deu ouvidos à palavra de Deus? Porque, meus irmãos, a Bíblia garante por si mesmo que ela é poder de Deus, capaz de mexer lá dentro, de convencer o homem da justiça e do juízo, de derrubar as trevas e de transformar pessoas à imagem e semelhança do Filho de Deus. Ela parece tão pequenininha e inofensiva, mas faz um rombo nas trevas. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso, você precisa crer nisso.
Você precisa usar a palavra assim. Não tenha medo. Faça como Jesus no deserto, 40 dias de jejum, usou a palavra contra Satanás. Pastor John Piper, numa entrevista que ele dá sobre ajudando pessoas a vencer o desafio dos pecados sexuais, quando ele fala a homens que estavam enfrentando o problema de pornografia, ele fala assim, naquela hora o cara tinha que pedir a Deus para que faça lembrar-se da palavra, e pregar a palavra a si mesmo, e repetir versículos bíblicos, e reafirmar as promessas divinas. Porque sabe o que acontece, meus irmãos? Satanás corre. Satanás corre. Eu lembro uma vez um irmão que virou para mim e falou, eu tentei aquele negócio, deu certo. Deu certo. Meus irmãos, a invencibilidade da palavra de Cristo é inquestionável. Nossa identidade serve para tudo isso, meus irmãos, e o Senhor quer nos recompensar, este é o último ponto. Ele quer nos recompensar com um galardão de um novo nome, para que sejamos encorajados. Esse é o último versículo, veja comigo o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós já vimos nas outras cartas aqui, que esse vencedor é aquele que vence em Cristo Jesus. Nós já vimos que nós sozinhos não temos condições de vencer. Mas Jesus é sempre o vencedor que vence nessas áreas. Para começar, porque ele é a própria palavra de Deus, meus irmãos. Satanás tentou ir contra a própria palavra de Deus, o Cristo encarnado, não conseguiu. Ele veio para cumprir tudo aquilo que Deus havia designado. Ele é a verdade e a vida e o caminho ao Pai. E meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo conseguiu vencer essa batalha contra Satanás naquela cruz. Ali ele trouxe perdão de pecados, ali ele trouxe o acesso à vida eterna, ali ele trouxe a água da vida. O vencedor contra Cibele, lembra que nós falamos? Que nos dá a coroa incorruptível. Ele é o vencedor. Meus irmãos, essa igreja é convidada a olhar para Jesus e falar, o que é que Jesus pode me dar, que essa cidade de Pérgamo não podia oferecer? E aqui ele diz duas coisas, e nós fechamos com isso, tá? Primeiro, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O que é o maná mesmo, meus irmãos? O maná é aquele pão que descia do céu, que alimentou o povo no deserto. Aquele café da manhã sobrenatural que tinha gosto de pão de mel. E que deliciava todo mundo que comia dele. Meus irmãos, gasta um segundo aí pensando. Você já imaginou o sabor de uma comida que é preparada na cozinha do céu? Sério? Devia ser gostoso demais esse negócio. Mas o texto diz que tem um maná escondido. Um maná que não foi aquele maná que o povo comeu, mas um maná que é dado com esse que agora, que é o pão da vida, que desceu do céu para entregar a sua vida por nós. Meus irmãos, Jesus é o melhor maná de todos. E o maná que ele haverá de nos oferecer por toda a eternidade, na presença dele, comendo da cozinha dele. Esse a gente ainda não comeu não. Esse a gente ainda não comeu não. Nós já estamos experimentando Jesus. A ceia do Senhor hoje me faz lembrar que nós tivemos maná hoje de manhã. O lembrete de que Jesus é o nosso alimento. Mas tem tanto mais. Tem uma promessa tão maior. Uma alegria incontida na presença dele. Alimentarmos da própria presença do Senhor por toda a eternidade. Mas, meus irmãos, é um maná que vem com outra coisa. Uma pedrinha branca com seu nome escrito que só você vai saber. Esse é o texto, meus irmãos, que todo mundo come. É que é, pastor? Durante toda a minha vida eu queria saber que negócio é esse de pedrinha branca. Então vamos voltar a falar de edifícios rosas. Meus irmãos, essas edificações de Pérgamo, elas eram muito interessantes porque elas eram rosas, mas de vez em quando você via umas pedras brancas. E essas pedras brancas não eram da região, eram pedras que eram trazidas de fora, e os arqueólogos conseguiram descobrir que essas pedras brancas tinham inscrições especiais, eram pedras de mármore, que vinham para compor essa maravilhosa estrutura arquitetônica de Pérgamo. Eram trazidas especialmente para decorar essa cidade, e cada uma dessas pedras brancas possuía uma inscrição dizendo de onde ela vinha, que ela era importada de algum lugar especial. Meus irmãos, olha o que o texto está falando.
no meio desse bando de edifício, existe uma pedra branca com o seu nome que diz que você é importado de um lugar especial. Que a sua salvação não vem daqui, vem de lá. Que a sua justificação não vem de você, vem de alguém que assina por você. Meus irmãos, a alegria é saber que a nossa salvação não depende de nós, mas depende daquele que nos importou com seu sangue, que nos comprou com sangue, com preço altíssimo. E meus irmãos, em Cristo Jesus, eu e vocês recebemos um novo título e uma nova identidade. O título é Ele mesmo. Selo em cima, carimbo e fala, é meu, ninguém tasca. Jesus é o nosso dono, Senhor e proprietário. O diabo não consegue arrancar mais, meus irmãos. Não consegue. Quem os condenará é Deus quem os justifica. Quem os acusará é Cristo Jesus quem morreu por eles. Meus irmãos, nós somos de Cristo. Essa é uma alegria incomparável. Mas, meus irmãos, o que é interessante também é que nós recebemos em Cristo o poder para termos uma nova identidade. Uma nova identidade. Se você está em Cristo agora, você não é só você. Se você está em Cristo, e me permite aqui fechar com isso, você é lavado, remido, regenerado, eleito, escolhido, santo, amado, perdoado, liberto, resgatado. Tudo isso é quem você é nesse momento. E ninguém pode desfazer. Tudo isso já estava previsto no livro da vida, no qual seus dias foram contados. Ninguém pode desfazer. Meus irmãos, que alegria maravilhosa. E agora junta esse bando de identidades individuais e coloca tudo num pacote chamado igreja. Igreja é uma identidade nova. Igreja é templo do Espírito Santo. Igreja é santuário de Deus. Igreja é Jerusalém lá de cima. É um dos títulos na Bíblia. Igreja é coluna e baluarte da verdade. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é família dos filhos adotivos de Deus. Nós somos tudo isso. Está tudo isso no passaporte celestial. Meus irmãos, eu pergunto, quem somos nós? Quem é você? Quem é você? Tenta responder essa pergunta. Sabe quem que eu sou? Eu sou Mateus Felipe Inácio Santos. Antes era presente de Deus, amigo dos cavalos, filho dos santos. Agora, eu sou Mateus que recebeu um presente de Deus. Eu sou amigo não apenas dos cavalos, mas eu sou amigo de Cristo, que antes era meu inimigo e agora é meu amigo. E eu sou filho do Santo Deus. Esse é o Mateus. A Débora, antes era só abelha, agora ela é ovelha. Ela era mulher trabalhadora esforçada, mas isso não fazia ela chegar no céu. Mas o meu trabalhador esforçado celestial, o zangão, que se zangou contra as trevas e nos conquistou para a colmeia dele. A minha esposa é dele e eu sou dele também. E você? Quem é você? Eu te pergunto nessa noite, quem é você? Eu espero que você esteja tão ansioso como eu estou para descobrir que nome é esse que Jesus quer me dar na eternidade. Porque eu já estou experimentando as realidades antecipadas desse nome agora, meus irmãos. Mas eu sequer consigo imaginar quão bom vai ser chamado por esse nome na presença do Senhor. Que o Senhor te empolgue e te encoraje com seu título em Jesus e com a sua identidade nele também. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos sendo convidados pela palavra a desfrutar da identidade em Cristo, aquela que foi conquistada com sangue e suor, literalmente. Foi um alto preço, Senhor, para que as nossas pedras fossem brancas, alvas mais do que a neve, alvejadas pelo sangue que tem poder de remover manchas e culpa. Senhor, nós te rendemos louvor e honra, porque o Senhor pega pessoas que têm nomes tão pífios e transforma em príncipes e princesas, e sacerdotes e reis e profetas, Senhor, na presença de um Deus todo-poderoso. Senhor, ensina o teu povo
a não depender de identidades estritamente humanas, mas a estarmos tão inseparavelmente unidos com Cristo e cientes disso, que nada poderá nos abalar. Firmos nossos pés na rocha, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos entoar.